Então, hoje a gente está aqui com duas pessoas aí de extremo destaque dentro desse segmento, que é a Sara e a Monique, para falar para a gente sobre como estudar nos Estados Unidos. Sério, eu acho que todo mundo tem um sonho, esse sonho de o American Dream aí, de estudar fora, de ir para os Estados Unidos, viver aquelas vidas de Grey's Anatomy, enfim, e tudo mais. Suits. Eu que não sou advogada queria viver aquela vida de Suits. Suits, gente. Não, são algumas séries que despertam os gatilhos na gente, né? Suits, Grey's Anatomy, Good Doctor, House. A gente tem que evitar, porque fica... A gente tem que evitar. Fica depressivo. Fica depressivo. Essa é a definição. Galera, eu já falei demais. Vou deixar agora a Sara e a Monique se apresentarem, falar de onde que elas são, como é que elas começaram nesse trabalho de como estudar nos Estados Unidos. Fala aí, meninas. Olha só, nós somos duas, né? Então aí a nossa dinâmica, assim, olha, a Sara fala, outra hora eu falo. E a gente demorou vários anos pra gente aprimorar a técnica de não se interromper. Então, assim, vocês não sabem a dificuldade. Tem gente que acha que é mais fácil em dupla. É mais difícil, porque você tem que sincronizar para o negócio não ficar interrompido. Não é? Exatamente. Gente, eu acho que vocês nos stories fazem isso de um jeito brilhante. Eu falei, gente, 2 pessoas no mesmo perfil, será que dá certo? Aí eu comecei a acompanhar os stories e dá sempre para saber quem que tá respondendo as perguntas, quem que tá fazendo. Dá para ver muito bem. Vocês estão fazendo isso de um jeito muito bom. Olha só, maravilhoso. Muito obrigada, Gabriel. Ficamos lisonjeadas com o seu convite. Por quê? Porque Sara e eu, nós somos PhDs, somos doutoras, né? PhD, para quem não sabe, é o equivalente ao doutorado no Brasil. Então, Sara e eu fizemos o nosso doutorado nos Estados Unidos, porém, por isso temos o título de PhD. Aqui na nossa estante atrás da gente, nós temos os nossos diplomas que alcançamos de PhD com muito, muito suor e lágrimas lá nos Estados Unidos. Quando a gente foi para os Estados Unidos, Sara e eu não sabíamos no mundo o que nos esperava ao chegar nos Estados Unidos. Chegando lá, era um choque de realidade, né, Sara? Chegou lá, a gente começou a ver tanto recurso, a gente começou a descobrir que o mestrado, o doutorado, a pós-graduação no geral nos Estados Unidos, ela era formada principalmente de estudante internacional. E era estudante do mundo inteiro, da Índia, da Filipinas, de onde você pensar no universo, tinha gente lá na pós-graduação dos Estados Unidos. E o brasileiro, cara, um gato pingado ali, um gato pingado aqui, alguns brasileiros, né? E isso começou a gerar um incômodo na gente. Desde o começo do nosso doutorado, Sara e eu já ajudávamos as pessoas lá nos Estados Unidos, assim, no 1 a 1. Ai, quer vir fazer doutorado nos Estados Unidos? Ai, oi. Né, a gente brinca, a Sara brinca. Cara, a prima da amiga do meu tio me ligava e falava, oi, sumida. Tudo bem, né, Sara? Aí a Sara lá, o WhatsApp, naquele 1 a 1, olha, você faz isso, isso e aquilo, isso e aquilo. Eu a mesma coisa, né? Nós duas saímos da nossa universidade interior do Paraná, eu saí do interior de Minas, e a gente ficou meio celebridade, porque imagina, 2 pessoas, né, que saíram de universidades pequenas irem fazer doutorado nos Estados Unidos, e o melhor, a gente foi fazer com bolsa 100%. Então a gente não pagava nem mensalidade e a gente recebia um salário mensal. E as pessoas você falando isso é engraçado, porque às vezes as pessoas têm a impressão que, assim, que a gente tinha um ciclo de pessoas que moravam nos Estados Unidos e que alguém contou para nós da experiência. Mas a verdade é que não, do meu ciclo, eu fui a primeira a fazer esse tipo de coisa. Então é normal, se você é o primeiro que está fazendo ali, as pessoas vão te procurar, né? É inevitável. Às vezes alguém da tua cidade, igual a Amor disse, parente que vai ali e pede, como que você foi e tal. Às vezes teus próprios colegas que ficam sabendo que você foi, por exemplo, eu fiz mestrado na Unicamp ali. Nenhum dos meus colegas fez esse tipo de coisa que eu fiz. Esse é o tipo de coisa que, olha, mesmo o Brasil dando bolsa, ninguém batia na nossa porta na universidade e falava assim, vocês estão sabendo que o Ciências Sem Fronteiras está mandando aluno de doutorado? Não, eu nunca ouvi falar disso na Unicamp, você está entendendo? Nunca ninguém falou naquele ciclo, tanto que eu tenho colegas do mestrado que acham que a minha família pagou para eu ir fazer doutorado, que eu sei porque anos depois eu conversei com alguns deles, eles falaram, tá, Sara, mas como que você foi para aí? Achei que a tua família tinha te bancado. Eu falei, você tá louco. Né? Porque, assim, quando a gente fala, a minha família tem condições boas de vida, mas não para o meu pai me pagar R$1,5 milhão para eu fazer um doutorado. Então, assim, a gente não está falando aqui de R$10 mil, a gente está falando de R$1,5 milhão para cima,
para você ficar 5 anos fazendo um doutorado entre custo de vida, entre mensalidade. Então, assim, é muito dinheiro, você tem que ser bilionário. E aí, se você é bilionário, você não vai fazer um PhD, entendeu? Você vai gerenciar a tua empresa, a empresa da tua família, vai fazer intercâmbio aí cultural, né, amor? É mais ou menos essa linha, então... É isso, as pessoas, a gente ficou muito chocada que como que as pessoas no Brasil não tinham acesso àquele tipo de informação. E uma coisa que eu tinha um sentimento muito, muito forte, a Sarah também lá nos Estados Unidos, que era um sentimento assim, cara, aqui tem muito recurso e tem tanta gente boa que eu conheço no Brasil, que se tivesse aqui, a pessoa estaria em um outro patamar, né? A gente brinca assim, que a pessoa ia florescer se tivesse nos Estados Unidos, porque se aqui no Brasil, nas condições que a gente tinha, né, a pessoa conseguia ainda ser um destaque, imagina essa pessoa nos Estados Unidos. Então a gente tinha esse incômodo muito forte dentro da gente, a gente se reunia, conversava várias vezes sobre isso, tínhamos isso de ajudar as pessoas e tal, até que no final de 2019, Sarah, glória a Deus, tomou uma atitude, né, falou, não, eu tô cansada de ajudar o pessoal no 1 a 1, meu Deus, isso não tá rendendo, eu vou aqui criar um Instagram e vou postar as coisas, porque na hora que a pessoa vier me procurar, eu mando essa pessoa pro Instagram, aqui, ó, vai lá, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6. E é bem isso, se olhar os primeiros posts que tá aqui ainda no Instagram, era de passo a passo, faz isso, faz aquilo. Que legal. E aí a Sarah que tomou atitude, né? A Sarah falou assim, não, chega, né? A Sarah já tava quase no final do doutorado, né, Sarah? Isso, já tava. A Sarah tava no final do doutorado, tava assim, naquelas finaleiras. Mas eu falo que era um hobby, porque assim... cara, eu não aguentava mais ver coisa científica. Então, quando eu chegava em casa, eu não queria ler um artigo científico. Eu já tinha uma filha também, daí tinha o meu marido. Então, assim, às vezes, quando eu tinha um tempo livre, eu também estava numa vibe que eu não queria ver Netflix mais, eu já estava incomodada com coisas que não me ajudavam a crescer, de certa maneira. E aí, eu meio que vi isso como um hobby, sabe? Começou a ser legal, começou a ser, tipo assim, as pessoas interagiam. Então, às vezes, o pessoal acha que você tem que ter um perfil gigantesco. Cara, o perfil com 40 seguidores, porque começou do zero, né? 0 seguidores, não era um perfil pessoal, então não tinha nenhum seguidor. Foi do zero a crescendo ali organicamente, e só que as pessoas vinham conversar com você. E para mim aquilo ali virou um bate-papo, né? Me ajudava a me distrair ali. Eu achava legal, porque eu estava sendo útil para alguém que me perguntava uma coisa e eu estava ali incentivando ela. E eu comecei a achar isso aí bacana. Só que o que acontece? Eu tinha uma filha já. Então, assim, depois de um período do Instagram ali, mas foi rápido, assim, amor começou desde o início, porque passou 1 mês e meio, 2, eu já vi que a demanda existia, de gente perguntando e tal, e eu comecei a ter uma ideia de fazer algo mais estruturado, porque as pessoas falavam, tá, mas não tem nada assim pra você dar uma direção melhor pra gente. Aí eu pensava, gente, eu tô escrevendo a minha tese, eu tenho eu tenho uma filha para criar, que horas que eu vou fazer isso? E aí, como eu e a Monique já trocávamos muita ideia de várias coisas, não só essa parte que a Monique comentou do desconforto em relação a ver que poucos brasileiros sabiam disso, mas a questão que nós tínhamos valores muito parecidos. Porque você não quer uma sociedade com alguém que não é parecido com você, que não acredita nas mesmas coisas que você, essa que é a verdade. E aí casou muito bem, que eu falei, cara, ela tem muito essa vibe que eu tenho, vai ser legal. E aí, quando eu falei pra ela falou, tô dentro, assim, foi muito rápido. Então, assim, desde o comecinho ali já entrou. No começo a gente tinha vergonha, a gente usava avatar, porque a gente não queria aparecer, né? Era real, gente. É verdade. Eu nunca tinha feito stories, pelo amor de Deus. Quem me conhece das antigas sabe que o que eu tô falando aqui é verdade. Eu não falaria assim jamais. E aí eu comecei a me desafiar que eu tinha que fazer uns stories. Daí eu falava, eu não vou assistir porque eu vou apagar. E a Mo começou na mesma vibe. Ela falou, não, então eu vou fazer também. E aí, cara, nós duas não se assistia porque senão deletava tudo. Só que assim, depois de um tempo, você vai vendo que aquilo ali fica natural e quando você vê, você tá fazendo live, bem assim. Bem loucas, bem loucas. E assim surgiu o PhD nos Estados Unidos. A Sarah estava na época de terminar o PhD dela já, passou um tempo, ela terminou o PhD. E o PhD nos Estados Unidos foi ficando muito grande, né? A gente, nossa, foi tomando proporções gigantescas. A Sarah voltou para o Brasil, eu fiquei nos Estados Unidos fiquei lá como pós-doc, depois eu arrumei um emprego na universidade, só que chegou uma hora que não dava mais, e aí a Sarah e eu tivemos que escolher, né? E aí, nós vamos
Seguir carreira acadêmica ou seguir carreira... Seguir a carreira acadêmica, que é uma carreira muito exigente, não é uma carreira para qualquer um. Aí a gente teve que escolher, foi esse momento que escolheu. Vamos ser professora, virar carreira acadêmica, ou vamos ser professoras desse monte de brasileiro que tá aqui, que quer ouvir a nossa história, que estão afim de... E tem um ponto importante nessa história, né, amor? Porque, assim, nós tínhamos Bolsa do Brasil. Então, já existia esse lado da moeda. Ou você devolvia o dinheiro para ficar lá, ou você voltava e ficava o tempo. Eu já tinha esse planejamento de voltar antes mesmo do PhD começar, por causa do meu planejamento familiar. Eu não queria pagar R$1,5 milhão, o meu marido tinha negócios no Brasil, a gente falou, vamos voltar, fazia sentido para mim na época. E o PhD começou ali no final e eu vi como uma oportunidade de, né, estou fazendo alguma coisa enquanto eu termino o PhD. E quando eu voltei para o Brasil, a princípio eu pensava que talvez eu fosse entrar numa universidade brasileira, dar aula na minha área, mas com receio. Por quê? Porque eu ia voltar para minha cidade natal, aqui não tem o meu curso, então para eu dar aula, eu teria que dar aula em outra cidade, e com um filho. Só que assim, como o PhD logo assim, deslanchou desde o começo, não fazia sentido. Eu falava, por que eu vou... A minha aula aqui é muito mais bem utilizada do que dar aula numa universidade. Universidade, então, não fez o menor sentido seguir por esse caminho. E agora que, por exemplo, o meu período está quase acabando, né, da dívida que eu tenho com o Brasil, para mim já não faz muito sentido falar assim, quero ser pesquisadora, simplesmente porque hoje a nossa empresa ficou muito grande. Como a Monique falou, são duas coisas que te exigem muito. Você ter uma empresa e você trabalhar de pesquisador, as duas coisas equivalem à dedicação que você vai ter. Aí, que horas que você vai fazer as coisas? Sem dizer que se eu tenho filho, é mais um trabalho que existe ali. Sim, você tem que se dedicar lá em casa também, né? Hoje é o que casou para a nossa vida, assim. Inclusive, assim, a gente tem pretensão de voltar para os Estados Unidos, em breve, se Deus quiser, mas não será pelo meio de ser pesquisadora, né? Porque a nossa empresa agora já é o nosso sonho de seguir. Gente, é incrível isso, né? Eu escuto vocês falando e é muito massa. Porque eu também comecei assim, então... A diferença é que eu sou uma pessoa aqui, né? E o meu perfil era o meu pessoal mesmo, eu não criei um novo. Mas, nossa, ouvindo vocês falar... Gente, eu fiquei aqui viajando na história. Eu também comecei em 2020, no meio da pandemia, estava no 4º ano de ITA, e, gente, era tão desesperador, é que assim, para quem não conhece, o ITA, ele tem um alojamento, né? Então, todo mundo fica, assim, a maioria dos alunos, a maioria esmagadora dos alunos, ficam morando dentro da faculdade, todo mundo junto. Então, cria um clima de colaboração, de amizade muito forte. E quando a pandemia chegou, a gente teve que voltar para as nossas casas, não podia mais ficar no alojamento, e acabou que a gente sentiu muito esse distanciamento, né? E eu fiquei imaginando, poxa, imagina agora essas pessoas que estão estudando para vestibular, que estão se preparando, e que nunca experienciaram essa vivência, ter pessoas junto para contar, para poder tirar as dúvidas. E coincidiu que na época, estava perto, isso em 2020, começaram a mandar perguntas no Instagram de um professor meu sobre engenharia aeroespacial, e aí ele falou, tira as dúvidas com o Gabriel, que eu fiz engenharia aeroespacial no ITA. E aí eu falei, poxa, ao invés de responder no 1 a 1, do mesmo jeito que vocês falaram, vou começar a abrir caixinha de perguntas e responder aqui, fica muito mais fácil, muito mais gente se beneficia disso. E começou, e as coisas vão crescendo, você vai fazendo um trabalho bem feito, você vai fazendo com dedicação, com carinho, voltado a ajudar o outro, né? É muito mais sobre gerar uma transformação no outro do que pra gente. Porque, poxa, eu olho para vocês e vejo, cara, elas podiam ter seguido a carreira acadêmica lá na maior tranquilidade, era uma coisa que elas gostavam. Se você tá num pós-doc, significa que, primeiro, você manda bem naquilo, e segundo, que você gosta. Então, quando a gente muda e vem pra internet fazer alguma coisa que tem uma visibilidade muito maior, é realmente por gostar. Até porque a gente corre muito mais riscos, né? A gente falou aí da medicina, do risco de ser cancelado. Cada dia aqui é uma nova chance de ser cancelado que você tem, enfim. Então, acaba que sim, é muito gostoso, mas tem muitos perigos também. Mas que legal, gente. Com certeza. Massa demais a história de você. A questão da internet, há ganhos, né, benefícios de você trabalhar assim, e os ônus, como tudo. O trabalho de um pesquisador, ele é muito mais tranquilo, porque você tem um pouco de flexibilidade, ao mesmo tempo
que você também consegue ter um final de semana mais tranquilo, se você quiser, né? Você tem aqueles períodos mais intensos de coleta de dados e que você tem alguma deadline ali para cumprir, mas quando passa esses períodos assim mais caóticos, é mais tranquilo. A vida do empresário, ela é caótica todo dia. Todo dia. Todo dia é uma bomba. Em contrapartida, você tem vários outros benefícios. Então, eu falo assim, cara, tem gente que acha que empresário é um herói, né? Também vamos menos. Porque, assim, se fosse tão ruim, você não ia ser. Você ia ir lá fazer outra coisa. Acho que há perfis e perfis. Eu e a Monique, a gente se identificou muito. Eu tenho um professor que eu já fui até esses tempos dar uma palestra lá. E ele falou assim para mim, Sara, quando você foi fazer doutorado, eu não acreditei, porque você não tem nenhum perfil acadêmico, o teu perfil é fazer isso que você faz hoje. Aí eu falei, viu? Mas, professor, veja bem, eu precisei ter essa experiência para hoje me achar nesse negócio, porque assim, o PhD nos Estados Unidos não existiria se eu não tivesse feito um PhD nos Estados Unidos, né? Então tem coisas da vida da gente que toma esse rumo. Exato, e você tocou num ponto aqui que eu queria falar que é muito, muito, muito bacana, que tanto vocês quanto eu aqui no perfil, a gente ensina de coisas que a gente viveu. A gente não tá falando porque a gente leu nos livros, porque a gente viu outra pessoa falando, e eu acho que hoje isso dentro da internet é tão importante, porque tem tanta gente falando sobre o que não sabe. Então, quando você fala, olha, o perfil chama PhD nos Estados Unidos, porque nós fizemos PhD nos Estados Unidos, nós sabemos cada uma das coisas que vocês têm que passar e posso te ensinar sobre isso. Do mesmo jeito que quando eu falo aqui no perfil para ensinar a estudar, eu falo, poxa, olha, eu tive resultado estudando de um jeito muito eficiente. Quando eu só me senti autorizado, e não que alguém precisasse me autorizar, não tem nenhuma certificação, um órgão regulador de blogueiros. Né? Não tem no Instagram. Não tem, ainda não temos. Mas eu só me senti validado para isso quando eu terminei o ITA e recebi a Laurea, a Summa Cum Laude, né? Então, para quem não sabe, Summa Cum Laude é ter média acima de 9,5 no desempenho. Eu acredito que no mestrado, doutorado também tem, né? É a mesma Laurea. Deve ter, mas eu não cheguei nisso aí. Não chegou nesse nível aí, não. Não cheguei, nem me contaram como é que funcionava. É justamente uma das respostas das perguntas que o pessoal sempre faz, né? Meninas, vocês ensinam a fazer PhD na Holanda? Não, segue o PhD na Holanda. Para aí você aprender a fazer o PhD na Holanda. A gente faz nos Estados Unidos porque é de onde a gente veio. É o que a gente conhece. Um dos grandes diferenciais meu e da Sara, a gente, né, ter ido para os Estados Unidos, ter feito nosso doutorado, a Sara estava contando ali que ela não tinha perfil acadêmico. É justamente esse, sabe? A Sara e eu, nós fomos pessoas normais. E de repente a gente foi fazer um PhD nos Estados Unidos. Esse é um dos nossos grandes diferenciais. Nós somos pessoas normais e a gente está aqui para falar para todo mundo que, seguindo uma metodologia, você também consegue. Porque nasci eu e Sara, que éramos alunas medianas. Nunca tiramos nem perto de chegar de uma... Como é que chama? Summa Cum Laude nem passou perto, gente. A Summa Cum Laude, não passamos perto da Summa Cum Laude, né? Coitada da gente. E a gente foi e fez o nosso PhD nos Estados Unidos e a gente se deu super bem, justamente porque a gente se dedicou. Mas, assim, o que você fala e o que a gente fala casa muito, né? Você criou um método de estudar porque... que é um método que dá certo e que se as pessoas normais aplicarem, elas vão ter sucesso. Exato. E é a mesma coisa a gente. Exato. Esse pressuposto que são pessoas normais para aplicar. Que é justamente isso, né? Eu já vou adiantar essa pergunta. Para estudar, para fazer um PhD, um mestrado, doutorado, ou até estágio, que eu vi que vocês ensinam também, né? Fazer estágio durante a graduação nos Estados Unidos. Como que precisa ser o desempenho da pessoa na graduação? Precisa ser extremamente diferenciado? Ele precisa ser genial? Precisa ser o 01 de turma? Como que é? Bom, vamos lá, vou responder essa, vou pegar a próxima. Quando você vai olhar o processo, eu gosto que as pessoas pensem assim, para que ela realmente faça sentido para ela e não simplesmente ela ouça o que eu estou falando e fale, beleza, a Sara falou, né? Não, vamos lá, porque você tem que entender de onde vem isso. Quando você olha o processo de aplicação, primeiro vamos falar de mestrado e doutorado, porque o estágio acadêmico é bem diferente. O mestrado e doutorado, você tem ali uma aplicação formal, né? Você entra no portal, você vai inserir seus dados, como você está preenchendo um formulário, e vai anexar os documentos que fazem parte da aplicação. O pessoal pergunta muito para nós assim, quanto tempo leva para você aplicar? Bom, submeter os documentos ali, você faz em 20 minutos.
Você pode abrir seu computador 20 minutos. Agora, e o tempo de se preparar? As pessoas às vezes não pensam isso. O que é preparar? Preparar é você saber assim, o que conta e quanto tempo eu preciso para eu me tornar mais competitivo para aquela vaga. Entendi. Pessoas mais prontas, digamos assim, elas conseguem fazer em menos tempo. Por quê? Porque elas vão focar em deixar a documentação delas muito boas e ter estratégias ali para escolher as universidades que elas vão aplicar. A pessoa que ela não tem uma trajetória tão boa, gente, ela não está fadada o resto da vida dela. Tem muita coisa que ela pode buscar hoje, independente se ela é formada, se ela não é formada, para se tornar mais competitivo. E aí, ao longo desse tempo, ela também prepara a documentação dela e também faz as aplicações no final do ano. Então, a gente fala muito isso. Não existe um perfil único que é aprovado num programa de pós-graduação. Todo mundo tem chance. O que faz a diferença? Você tem que estar disposto a correr atrás para se tornar mais competitivo. Pessoas mais prontas têm menos trabalho pela frente. Pessoas menos prontas têm um pouco mais de trabalho. Todo mundo tem chance. A gente usa muitas estratégias palpáveis assim para qualquer um, independente às vezes da situação financeira, da localidade, né? Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa, o que eles pedem para você tentar um programa de pós-graduação? A primeira coisa que as pessoas têm errado na cabeça é a questão do inglês, né? Mas eu vou fazer um PhD sem ser fluente? Como assim um PhD sem fluência? Não, a fluência, ela é para quem termina o PhD. Então, se você olhasse para mim e falasse, Sara, mas você tem um PhD e você não é fluente, alguma coisa está errada. Você passar 5 anos nos Estados Unidos e terminar um PhD e não ser fluente, nem eu, que era terrível, consegui ter fluência. Então, assim, qualquer um vai ter. Agora, você iniciar um PhD é totalmente diferente disso. Por quê? Porque os americanos, primeiro, se eles fossem filtrar pelo inglês, não ia ter aluno suficiente. Eles têm um grande problema. Sabe o que é engraçado? Que o próprio Brasil tem uma nota de corte, às vezes, de proficiência em inglês, de mestrado e PhD, maior de doutorado e mestrado do que o próprio Estados Unidos. Só que isso é muito óbvio porque que acontece. O Brasil tem muito menos vagas, sabe? Às vezes a gente julga muito os professores, só que veja bem, se você tem 3 vagas, aí tem 10 pessoas, cheia de publicação, inglês top, você vai pegar o fulano que não tem nada e que não fala inglês? Não. Então, é uma questão meio óbvia. Tem pouca vaga e muito candidato qualificado, os que não são qualificados não chegam nem perto. Agora, quando a gente fala de Estados Unidos, a gente está falando de tanta vaga, que se eles começarem a filtrar a barreira como filtra aqui no Brasil, não preenche nada, porque simplesmente não tem gente suficiente nesse nível que as pessoas acham. Vamos filtrar aqui inglês fluente. Vamos filtrar a publicação. Não é que eles não queriam ter esse filtro. Acho que talvez seria interessante, muitas vezes, se eles tivessem assim, tá sobrando aluno e faltando vaga, vamos começar a subir a nossa nota de corte. Então, assim, primeiro é isso, né? Eles têm que ter uma barra mais baixa, porque eles têm muitas vagas. Mas eles também têm uma grande coisa, que eles valorizam muito a motivação da pessoa. E o PhD, por exemplo, ele não é um programa desenhado para a pessoa entrar pronta, né? A gente fala muito isso. Se você fosse expert, você não ia fazer um PhD, você ia ter um PhD. Esse é o principal ponto. Então, eles encaram o PhD como um processo em que você vai se tornar um expert. Você vai aprender... O meu professor fala muito, tem uns vídeos da nossa mentoria que ele fala assim, cara... Quando um aluno da graduação vem para mim e fala que tem artigo publicado, eu já nem dou bola, porque eu sei que aquele artigo lá, quem escreveu a maioria das coisas foi o orientador dele. Porque o estudante de graduação não tem base suficiente para desenvolver um artigo científico. Claro que se ele já fez alguma coisa, ele tem uma noção, ok, mas nem de longe eu acho isso um grande diferencial. Então, assim, por quê? Porque é o PhD que vai te tornar... Eu tinha muitos colegas ali que não sabiam nem o que era Science Direct, o que era Web of Science quando entraram, que são programas de procurar artigos científicos. Então, assim, primeira coisa, vençam esse mito que você tem que entrar pronto, seja para o próprio PhD, mestrado nem se fala, né? Porque o PhD nos Estados Unidos, ele é desenhado para você se tornar um expert durante a trajetória. Desde o básico, desde a escrita científica que você vai fazer, eles ofertam muitos seminários sobre você saber escrever. Você faz inglês quando você inicia o PhD, a Mo fez 1 ano e meio de inglês durante, eu fiz 1 ano.
Então, assim, são todas etapas que vão te preparando desde o inglês, que você vai adquirir a fluência, desde a escrita acadêmica, que você vai ganhar essa experiência, apresentar em congressos, ficar um expert na sua área, né? São tudo coisas do processo. Então, a galera, em relação assim, o que você precisa ter? Você precisa ter, realmente, existe um critério. Você precisa estar cursando ou ter um bacharel ou uma licenciatura. E você precisa ter o quê? Motivação. Com essas duas coisas, qualquer pessoa tem potencial de entrar. Qualquer pessoa. Gente, que incrível. Nossa, nessa fala você já derrubou um monte de barreiras minhas já. Porque, para mim, o inglês fluente já era uma exigência. Essa história do como chegar do zero, para mim, já tinha mudado também. Para mim, já tinha que chegar, nossa, não, eles estão pressupondo que eu tenho mestrado, que eu já vou ser o cara no tal assunto que eu vou chegar lá. Nossa, é muito isso. Vocês terem ideia, que eu não tô mentindo, logo que eu tava terminando o ITA, é que assim, como eu sou militar, muito da minha alocação, o que eu vou fazer da minha vida, quem decide é a Força Aérea. Então, não sou tanto eu. Então, aonde eu ia servir, em que base eu ia ficar depois de formado? Quem escolheu? A Força Aérea deu umas opções, eu escolhi ali, porque como eu era 01 de turma, eu escolhi primeiro, só. A grande liberdade que eu tive foi essa. Mas, não tô reclamando, foi bom dentro do contexto. Mas, nesse final de graduação, um professor veio e me chamou assim, Gabriel, você quer fazer um doutorado direto nos Estados Unidos? Aí eu falei, parece bom. Qual o tema? Aonde? Aí ele deu as informações. Você vai pesquisar tal sonda de não sei o quê, na universidade não sei aonde. Aí eu falei, bacana. Mas eu não sei nada disso. Aí ele, não, mas você não precisa saber. Você vai aprender lá, é a intenção. Aí eu falei, não, impossível. Como que eu vou chegar lá? Vou chegar pro tal do professor tal lá, sem saber nada do que está acontecendo nesse rolê? Aí eu já falei, não, já tenho que fazer um mestrado antes de ir, já tenho que fazer um negócio, chegar lá com uma base muito gigantesca. E olha só, né? Já estamos aí quebrando barreiras de que o Gabriel poderia ter falado sim, sem muito pesar na consciência. Quando que foi isso, Gabriel? Fim do ano passado, 2021. A minha pergunta para você ia ser exatamente essa, se você tem a vontade de fazer o PhD nos Estados Unidos. Gente... Acho que desde o ano passado, assim, era um caminho natural que na minha cabeça eu tinha, né? Então, fazer mestrado, doutorado, poxa, eu gosto de estudar, me dou bem nisso, é natural que eu siga fazendo isso. Até que, como vocês disseram, o bichinho do empreendedorismo chega. E a hora que ele chega, é difícil lutar contra ele, né? Então, quando começou aqui o Instagram, comecei a produzir conteúdo, eu gostei muito. Sendo sincero, a verdade é essa. Eu gostei demais. E que nem vocês falaram, né? Conciliar uma rotina, uma empresa, que a base dessa empresa é a produção de conteúdo, junto com uma carreira acadêmica de pesquisa que demanda. Vamos ser sinceros, né? Se você quer ser bom, se você quer ser competitivo, se você quer ter destaque, demanda. Se for para fazer de qualquer jeito, beleza. A gente vai, mas não é o perfil que a gente quer ter, né? E aí, o que acontece? Por conta da rotina hoje, que já é difícil conciliar na FAB, eu acho que hoje, para conciliar a pesquisa, seria mais difícil. Eu acho que eu focaria em ajudar outras pessoas a estudar. Sem dúvida. Então, você não faria um PhD nos Estados Unidos? Você não, ele não falou que não faria, ele falou que no momento... No momento. É inviável, né? Mas tem várias coisas. Mas aí, o que acontece? A gente começa e só vai, a gente só vai em agosto, a gente só vai no fall, ou seja, você tem tempo aí, né? Você pode começar o processo agora para ir em 2024, em agosto de 2024. Ou seja, há muito tempo ainda. Não faz isso, Monique, não faz isso. É difícil. Eu sou a pessoa que olha as coisas e diz assim, não, deve ser muito legal, eu quero fazer isso. A gente tem alunos do ITA, a gente tem alunos, né, no nosso método PhD nos Estados Unidos, que foram alunos do ITA, né? Inclusive, se eu não me engano, eu li uma carta de motivação, porque um dos documentos para você aplicar para um mestrado ou para um doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%, um dos documentos é uma carta de motivação. E esses dias eu até li uma carta de motivação de um ex-aluno do ITA. E se eu não me engano, ele recebeu esse mesmo negócio que você recebeu aí de ser top da classe, tá? Ele recebeu esse mesmo negócio aí. Não, o Gabriel tem potencial. O Gabriel tem potencial de entrar em Harvard, né, cara? MIT, né? Vai passar aí. Pelo amor de Deus, depois eu vou culpar vocês. Tá se imaginando lá em Stanford. Tá se imaginando, Gabriel. Nossa. Gabriel,
Vai ajudar na autoridade do digital aí, né, amor? O sonho americano, ele é pior do que o bichinho do empreendedorismo. Porque, assim, não sei se você já morou algum tempo nos Estados Unidos. Eu não, tá doido? Não, então é pior. Porque, assim, quando você nunca foi, tipo eu chegava a sonhar, assim, e tal. E aí, quando eu fiz um intercâmbio, eu fui numa condição, assim, muito ruim, porque era pouco tempo, você não consegue planejar quase nada da tua vida, você não consegue ter um carro, você não consegue ter uma casa bacana, porque você vai ali para ficar 3 meses e voltar, você, né, tá ali de hóspede. Passagem. E quando você vai numa oportunidade dessa de PhD, realmente, assim, você consegue viver, porque são 5 anos. Você provavelmente compra um carro, tem gente que compra casa, inclusive, porque faz as contas, tem ali condição de dar uma entrada, né? Mas quem não consegue, aluga. E você realmente se insere na vida americana. É uma oportunidade incrível para você viver essa experiência, quem nunca viveu, e no teu caso ainda sair com um diplominha aí de top 10 não é tão ruim, né, amor? Não é tão ruim, viu? Não é tão ruim. E uma coisa interessante, né, que a gente estava falando aqui, o Gabriel tem um perfil de Harvard, de MIT, né, quem não conhece MIT, quem nunca ouviu falar de Stanford, Yale, New York University, essas grandes universidades, isso é uma coisa que a gente ajuda muitas pessoas também, né, porque, cara, você tá me ouvindo aqui, mas você não tem o perfil do ITA, né, você não foi formado lá no ITA. Você não é summa cum laude, você não passou aí em outros vestibulares para medicina, 5 que você passou, Gabriel? Passei para medicina também. 5 instituições, não foi? Eu passei passou para medicina. Pelo Enem, aí eu passei nos militares, né, que a gente costuma fazer. IME, AFA, Escola Naval, além do ITA. Então, assim, às vezes você não passou nos vestibulares do Brasil inteiro, né? Não fez ITA e tal. E você fala, nossa, então não é para mim, né? Não é isso que a gente tá falando aqui. Pessoas com o perfil do Gabriel, ITA, né? Summa cum laude, Força Aérea Brasileira. Essas pessoas tem condições de colocar ali na carteira de aplicações dela, nas universidades que elas vão selecionar, tem condições de colocar um MIT, tem condições de colocar uma Harvard, né? Tem condições de ir para esses lados das mais conhecidas. Agora, se MIT não é para você, não tem problema. Os Estados Unidos têm mais de 1.500 universidades com programa de mestrado e doutorado. Mais de 1.500. Então, eu não vou para Harvard, mas eu posso ir para Oklahoma, para Washington State, para Wisconsin, né? A própria Louisiana, Sara e eu fizemos doutorado da Louisiana, Acre, ninguém conhece Louisiana. Quando eu falo que eu fiz na Louisiana, eu tenho que falar assim, é perto do Texas, que aí a pessoa sabe onde que é. Senão, sabe onde que é. Eu falo, ele é perto do Texas, não, senão a pessoa não sabe onde que é. Então, assim, Gabriel, isso é uma coisa muito legal que a gente tenta desmistificar na cabeça do brasileiro. Que o brasileiro só conhece Harvard, MIT e Stanford. E a gente está aqui para mostrar que tem Oklahoma, Louisiana, Illinois, Gabriel, Iowa. Você acompanhou, assim, já a gente mostrando a LSU, por exemplo? Não acompanhei. Eu cheguei recente no perfil de vocês. Ai, gente. Não, eu digo assim, recente. Porque, cara, a LSU é incrível. Tem muita coisa bacana, às vezes dá pau em muita universidade em lugar maior, porque como o Baton Rouge tem muito espaço, né, terreno, eles conseguem fazer muita coisa legal, desde a parte poliesportiva ali até os próprios centros, prédios novos. Tem um centro que eu ia muito, que é uma facility que tem todos os equipamentos tecnológicos, o teu professor aluga para você ir lá e fazer as tuas análises, tipo coisa de ponta realmente. Tem Eletrobim, isso aí você deve conhecer, né? Synchatron, usar. Então, assim, pouco, não é tão comum ter Synchatron BIM, por exemplo. Lá na Louisiana tem uma facility que faz análises que a maioria dos lugares não fazem. Então, as pessoas acabam, às vezes, não olhando, porque acham que, ou eu vou para Harvard, ou não vale a pena, e se enganam muito. Eu gosto muito de dar o meu exemplo, porque eu estava em uma das melhores universidades do Brasil, a Unicamp. Assim, não tinha muito para onde eu ia além dali. E assim, eu não tive nada de grandes feitos, se você olhar o meu currículo ali. Eu tinha publicado um artigo durante o mestrado numa revista, porque era a única que aceitou o que a gente fez, 0 relevância para a minha área, não fui em congresso nenhum, não ganhei prêmio nenhum. Aí fiz ali em Louisiana, que ninguém dá nada muitas vezes. Eu mesma não dava, porque eu fiquei sabendo porque alguém me falou na época lá. Eu publiquei numa revista
que assim, poucas pessoas da minha área publicaram, né, em termos de impacto para a ciência e tudo mais. Quando eu fui apresentar meu trabalho em Boston, uma conferência que já é muito alto nível, consegui ser premiada. Nem eu acreditava, assim, parecia tudo meio surreal. Tipo assim, porra, o que eu tô fazendo é tão relevante assim, sabe? Então, as pessoas, elas têm que virar essa chave de cuidar muito, porque principalmente na área científica, o que manda não é o nome da tua universidade. O que manda é o tipo de nível de trabalho que você faz. Quanto ele impacta, quanto ele é relevante, né? Se você está fazendo um trabalho ali que é pouco relevante, você não vai ter grandes feitos durante o teu programa. Então, claro que o nome impacta da tua universidade, impacta principalmente quando você vai para a indústria depois. Só que as pessoas se esquecem também que toda região tem o seu escopo de empresas e indústrias, e aquela universidade ali, ela já é de renome na região. Então, por exemplo, a LSU, ali na região, que tem várias empresas multinacionais, tem as indústrias também, a LSU, os empregadores vão até ali pegar alunos. O teu professor provavelmente tem algum contato ali que consegue te inserir, né? Então, o ciclo, ele se fecha para você conseguir. As indústrias estão dentro das universidades, as empresas estão dentro das universidades. Então, lá mesmo, você vai fazendo esse network, independente da região que você está. Não é só o carinha lá que está na Califórnia, lá numa famosinha, que vai ter futuro na vida dele. Todo mundo ali pode buscar oportunidades, né? Então, às vezes, as pessoas têm que pensar assim, bom, você quer ir para Harvard? Ótimo, mas você vai apostar todas as suas fichas, ou é Harvard ou é nada, é ficar onde eu estou hoje? Será que realmente o caminho é esse para você, né? Então, assim, se eu e a Monique tivesse encarado dessa maneira, hoje a gente não estaria onde a gente está. Ninguém tinha feito nada do que a gente fez, né? Então, é preciso virar um pouco essa chave. Legal. E nessa linha que você comentou também, Sara, você falou da relevância, do impacto das pesquisas que você estava fazendo e que nem você tinha essa dimensão. Queria perguntar um pouco agora, para vocês duas, na verdade, né? O quanto estar nos Estados Unidos foi decisivo para isso? O quanto a estrutura dos Estados Unidos foi decisiva para isso? E eu pergunto isso muito pela minha pequena experiência na parte acadêmica, né? Eu fiz uma iniciação científica durante a graduação. E a gente tinha muito problema com a parte de TI, com a parte de suporte, de cluster, de maquinário. E meus professores, eles tinham feito o doutorado e o pós-doc deles na Alemanha. E eles falavam assim, Gabriel, lá tem uma pessoa só responsável para cuidar da estrutura desse cluster, dos clusters de lá. Aqui, a gente que tem que cuidar mesmo, porque não tem uma pessoa responsável só para isso. E isso me marcou muito. Eu falei, poxa, é verdade, a gente está num lugar bom, a gente está num lugar top, e a gente tem esse problema ainda, né, de não ter uma infraestrutura 100%, porque demanda pessoal que às vezes não está disponível. O quanto estar lá, então, foi decisivo ou impactou para vocês terem sucesso na pesquisa de vocês? Olha só, Gabriel, vou te falar da minha pesquisa primeiro, depois a Sara fala da dela. E realmente, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiquei assim, chocada. Que o meu orientador de doutorado, eu fiz mestrado no Brasil, né? Aqui no mestrado no Brasil, né? O professor fazia de tudo. Ele era o administrativo, ele era o professor, ele era o técnico do laboratório, ele tinha que dar conta de todas as demandas. Nos Estados Unidos, o professor pesquisador, ele tem essa pessoa que cuida das células, que cuida do cluster, que cuida disso, que faz os pedidos do que precisa no laboratório. Os professores, eles têm todas essas facilidades. Eles realmente podem usar o tempo deles da melhor forma possível, que é o quê? Pensando, né? Produzindo, pensando nos resultados das pesquisas dele, planejando, orientando aluno, pensando em futuras pesquisas que eles vão desenvolver. É incrível como eles conseguem usar o tempo deles de forma produtiva, não resolvendo o problemazinho do dia a dia, porque eles têm as pessoas que resolvem aquilo ali para eles. Estar nos Estados Unidos, para os meus resultados de pesquisa, foi fundamental, né? O que a Sara falou ali. Eu estava na top 2 do Brasil, não tinha muito onde para ir dali, e eu fui para a top 150 dos Estados Unidos, e eu tinha acesso a equipamentos que eu não teria visto jamais no Brasil. Pra você ter uma ideia, na minha pesquisa,
de doutorado, eu usei um equipamento que só existem 20 desses equipamentos aqui no Brasil. Um equipamento super moderno que mede o comportamento alimentar de um bichinho desse tamanhozinho e usa fio de ouro e usa prata, né? Usam metais caríssimos. É tudo muito caro, é tudo muito delicado. Eu não teria acesso a um equipamento desse aqui no Brasil. Jamais. Aí você vai fazer pós-doc, você vai fazer biologia molecular, vai fazer genética molecular. Você vai pedir um produto molecular no Brasil, todas as pessoas reclamam, né? Quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu até gostava de mostrar as caixinhas que chegavam, né? Eu pedia num dia e aí chegava overnight, chegava do dia para a noite os meus reagentes moleculares, né? E aí eu mostrava lá no Brasil, lá nos Estados Unidos e ficava lá zoando as pessoas, meu Deus, faz 3 meses que eu pedi o meu primer e o meu primer não chega, porque no Brasil realmente não chega. Eles vêm dos Estados Unidos, ou eles vêm da Europa e acabam... Cara, eu quebrei uma seringa de vidro de HPLC na época do mestrado no Brasil, que vinha da Alemanha. Demorou 2 meses, eu parei a pesquisa de todo mundo no laboratório, eles queriam me matar. Então, assim, é uma Olha só. Então, para os nossos resultados, para a nossa pesquisa, para a gente chegar onde a gente tem chegado, né? Eu publiquei todos os meus artigos do meu doutorado. A minha tese de doutorado, a LSU me manda os reports, ela é lida no mundo inteiro, porque ela foi pioneira no estudo do inseto que eu estudei, ele tinha começado a ser praga. E estar nos Estados Unidos foi fundamental. Eu jamais teria acesso aos equipamentos que eu tive acesso. No Brasil, eu jamais teria acesso às tecnologias moleculares que eu tive acesso, assim. E, assim, o problema é que vocês não conseguem entender, assim. É uma universidade pequena do interior dos Estados Unidos e na porta do meu lado, no laboratório do meu lado, o professor lá, internacional também, ele fazia edição... É um negócio muito moderno, que ele edita o genoma, ele consegue usar uma ferramenta que edita o genoma, né? É tão moderno que ainda estava sendo votado no comitê de ética, porque é um negócio tão incrível que pode mudar o rumo da humanidade, editar uma ferramenta que edita o genoma, e edita até o genoma humano. E aí, o cara do meu lado fazia isso, do meu lado. Assim, é de blow your mind, de explodir a sua cabeça, você ter acesso a tudo isso. Eu quero complementar a resposta da Mo, mas explicando o sentido do porquê que é melhor lá. São alguns fatores que contribuem para isso acontecer. Um deles é o jeito que a verba chega nas universidades para pesquisa científica. O primeiro ponto, o Brasil, eu não tenho números, né, para falar aqui, mas eu posso chutar em termos de porcentagem para dar o cenário, que 90%, mas eu acho que é mais, mas eu não quero extrapolar para o pessoal aqui não me, né, dar nos dedos, que 90% da verba vem do próprio governo. Então, e como que vem? É muito importante, porque os Estados Unidos também vem muita verba do governo, só que qual que é a diferença? O Brasil, a CAPES, o CNPq, a FAPESP, entre outros órgãos que fomentam a pesquisa, eles têm como se fossem cotas de verbas para cada professor que está ali na universidade concursada e que eles vão mandando aquele recurso para ser usado. Então, acontece muitas vezes, por exemplo, que um professor ele tem 3 alunos e ele pega um aluno novo, que é super top, passou às vezes em primeiro, mas que ele tem que esperar um desses alunos se formar para começar a pegar bolsa. Porque essa bolsa só é dada quando o professor já está com a cota dele, digamos assim, 3 alunos. Então, quando esse aqui que está há mais tempo se formar, isso aconteceu com o Bruno, inclusive, ele fez mestrado, o nosso aluno, né? Ficou 1 ano sem bolsa, porque ele precisou esperar o aluno que estava se formar. Quando o aluno se formou, ele começou a ter bolsa. Ou seja, você vê nitidamente que não é uma questão de, o projeto do Bruno vai ser top, ele tem que ser financiado. Não. Existe uma cota, aquela verba é dada, não há uma grande peneira em cima do que vai ser feito de projetos, até porque quem escreve o projeto é o próprio aluno no doutorado, o que já é muito ruim, porque se você vê assim, se ele vai iniciar um doutorado, como que ele vai ter base para escrever um projeto tão relevante, né? Você já desconfia desse tipo de coisa. Então, assim, a verba no Brasil, ela assim, é como se fossem cotas, que claro que existe uma pré-aprovação de projetos que a CAPES faz, o CNPq faz, mas é uma peneira muito baixa. Essa que é a verdade. O que acontece? Por quê? Porque existem cotas. Se o professor está ali e ele é professor de uma universidade pública, ele vai receber financiamento. Os alunos dele vão receber. Ele vai ter uma cota. Talvez ele não consiga ter vários, mas vai cair. Não importa o projeto que ele propor ali, ele vai conseguir ter verba para ter aluno. Tá, dito isso.
quando você fala dos Estados Unidos, cara, primeiro, não é o aluno que vai fazer projeto. Quem faz projeto é professor. Começa aí. O pessoal já respondendo uma dúvida. E tem que ter projeto? Não tem que, nem para PhD, nem para mestrado. Projetos são feitos pelos professores. Você vai demonstrar interesse em linhas de pesquisa. Quem escreve projeto é professor. Por quê? Porque para o americano ou para o próprio estrangeiro que virou professor ali nos Estados Unidos, para ele conseguir verba, ou ele tem um projeto relevante que alguém vai querer financiar, seja o próprio governo, seja a iniciativa privada, ou ele vai definhar. O professor, ele inicia ali na universidade, ele vai ter uma cota para começar, né? Porque sabem que às vezes existe um tempo ali até ele conseguir ter dados preliminares e tal, então ele recebe uma cota. Acabou essa cota, querido. Se ele não angariar verbas, ele perde. Existe um processo nos Estados Unidos que chama tenure track. Então, quando um professor ele é contratado, ele não tem garantia que ele vai ficar ali o resto da vida dele, igual a universidade pública aqui. Ele foi contratado, ele tem um determinado período são anos que ele tem para demonstrar que ele angaria a verba, que ele é um bom professor, que ele publicou e blá, 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 blá. Ele atingindo esses critérios, que eles chamam de tenure track, ele é efetivado. Aí sim ele vira um full professor, né? Então, assim, se o professor não criar projetos relevantes, ninguém financia ele. E aí é o principal ponto. Se o projeto for muito, tipo assim, cara, mas você tá fazendo um projeto disso? Isso aí não serve mais pra nada. Ele não vai conseguir verba, ele logo vai perder ali a posição dele e não vai conseguir ser um professor contratado, efetivado depois. Começa aí. Segundo ponto que começa igual a Monique falou, a questão de número de dinheiro, de verba, o recurso que tem ali. E é mais do que isso, é a facilidade. Por exemplo, se eu queria fazer um experimento que não tinha na LSU, cara, vou lá para o National Lab de Chicago. Quanto custa para o meu professor me bancar para ir para o National Lab de Chicago? Quanto custa para um professor brasileiro mandar alguém para o exterior? Primeiro, tem que ter verba, tem que ter contato, porque senão não vai. Eu fui para Hong Kong. Para o meu professor, não é tão fora me pagar uma viagem para Hong Kong. $1.500 de passagem aérea para ele é compatível. Para nós, brasileiros, era igual o meu professor falar que ia me pagar R$10 mil só de passagem para eu ir num congresso. Então, assim, você vê que até nisso, a questão da moeda, a questão de onde estão as referências, quanto custa para um aluno do Brasil ir para os lugares referências. Se você está nos Estados Unidos, você já está perto de tudo. A moeda ali que eles trabalham, seja para financiar a pesquisa, seja para financiar a sua bolsa, já está dolarizada. A moeda do mundo é dólar. Então, isso facilita tudo. Essa questão que a Monique falou do delay, né, do lag que tem entre as coisas, matéria-prima, isso é fundamental. Às vezes, os projetos demoram muito, e se você tem problema com um reagente que chega, uma seringa que quebra, 1 mês é muito tempo. Quem faz mestrado, gente, você faz mestrado em 2 anos. Se você ficar sofrendo perrengue por causa de equipamento que não tem, reagente que não chega, a sua pesquisa ela vai virando em nada. E no final você tem que se contentar com a migalha que deu para coletar durante aquele tempo ali. Né? Então, assim, são vários pontinhos ali que vão se ligando e que mostram por que no final das contas, assim, mesmo universidades que não são tão renomadas, acabam dando tanto diferencial para o aluno, porque começa pelo projeto que faz sentido e começa pelo recurso que é regado ali para fazer o negócio dar certo. De um lado é mega animador ouvir isso, né? A gente olha e fala, eu quero esse trem aí, parece que me passa. Mas do outro a gente olha e fala, poxa, que pena, né? Incrível. A gente olha e fala, poxa, é desse jeito. Quando eu estava na IC, assim que eu virei militar, eu falei, poxa, estou recebendo soldo, né? Porque por virar militar. Então, a partir desse momento, eu me desvinculei da bolsa de iniciação científica para que outros alunos recebessem essa bolsa. Então, foi exatamente isso. Pagar as próprias publicações por aqui está impossível. E é outra dificuldade. É verdade, em dólar. Tem aluno do meu grupo de pesquisa da época, né, que tinha dificuldade de publicar porque não tinha como pagar para se publicar, né? Porque é muito caro. Deixa eu te falar uma coisa, eu acho que eu nunca contei isso para ninguém. Deixa eu te falar um negócio. Sabe, eu já te contei isso? Que para publicar o meu artigo, o meu paper, eu acho que eu nunca contei isso, gente. Olha, eu esqueci. Para publicar o meu paper de mestrado, fiz meu mestrado, né? Isso que eu ia te falar, eu lembro dessa história.
Eu já te contei, então. Contou? Eu tive que pedir para o meu professor do doutorado nos Estados Unidos entrar nesse artigo, ajudar a gente com o inglês, porque primeiro que, né, como é que você é brasileiro e vai escrever um artigo em inglês, vira uma porcaria, né, nem eu, nem meu orientador tínhamos inglês naquela época, então eu já tinha 1 ano de doutorado, eu pedi pro meu orientador de doutorado entrar no artigo, ajudar a gente com o inglês e pagar a publicação. E aí ele pagou a nossa publicação. Isso aqui precisa ficar muito claro, a Monique estava numa universidade top 2 ali na área dela, ela nunca publicou durante o mestrado dela em revista internacional, né, peer-reviewed. Quando ela foi fazer o PhD dela, ela já tinha os dados, ela tinha o escopo, o professor de doutorado nos Estados Unidos ajudou ela a publicar. Gente, se vocês soubessem o perrengue, eu tenho uma publicação do mestrado, depois eu publiquei outra durante o doutorado. O perrengue que foi para você publicar isso, porque essa questão do inglês é a principal. Cara, você submete para as revistas, a primeira coisa que eles fazem é devolver o teu artigo porque o inglês é muito ruim. Então, por exemplo, a gente não tinha verba, eu não sabia inglês direito, a minha orientadora não sabia inglês direito. Nós não tínhamos verba para pagar revisor, porque se você tivesse, isso aí você resolve logo. Você pega alguém que é bom no inglês, que tem, paga, a pessoa revisa. Não tinha. Então, uma coisa que era muito importante, ninguém dominava, não tinha, não fazia. O teu artigo muitas vezes era barrado porque o inglês era ruim. Aí depois vem a relevância da pesquisa. Quando você está nos Estados Unidos, pra mim isso aí era um sonho, porque eu passei tanto perrengue, eu cheguei a implorar, eu lembro como se fosse hoje. Eu tenho uma tia, que na verdade ela é tia da minha mãe, ela é professora de inglês, e eu mandava um e-mail na cara dura para ela, porque eu não tinha dinheiro para pagar ela, pedindo se ela podia revisar o meu negócio em inglês, né? Inglês que eu tentei, fiz no Google Translate lá, jogava e copiava. Jesus. E para tentar ter uma mínima chance de conseguir o artigo publicado. Daí, quando você chega nos Estados Unidos, o meu orientador, não é que ele era fluente no inglês, porque isso é óbvio, mas o cara, ele tem uma habilidade na escrita que, assim, ele pegava o meu artigo e ele desenhava, assim, as frases. Porra, o negócio ficava outro nível, sabe? Eu falava, porra, isso aqui é um trabalho foda. Entendeu? Tipo, te dava orgulho do negócio ali que estava ocorrendo. Então, assim, como que alguém da minha área no Brasil que não domina o inglês ia competir comigo? Ia ficar muito difícil para o concorrente, né? Como que o seu coleguinha faz doutorado? Eu posto isso todos os dias. Deixa difícil para a concorrência, né? Como que o coleguinha da Sara, que faz doutorado no Brasil, vai lá pagar $2.000 para submeter o artigo para a revista? Cara, $2.000 por um projeto. As pessoas simplesmente não têm disponível nas universidades brasileiras para você submeter um artigo. Os contatos, esse artigo que eu publiquei numa revista muito top, ele tem muita colaboração. Se você vê o número de autores, é muito legal, porque a gente fez muita análise diferente. O meu professor batia o telefone e falava, não, eu vou resolver isso, porque eu conheço fulano lá não sei aonde. Às vezes, ele me mandava para lá fazer análise, igual eu fui para o laboratório lá em Chicago. Outras vezes a gente mandava as amostras e o próprio cara achava tão legal o trabalho que ele falava, não, eu vou fazer, porque ele sabia que ia ser publicado, ele ia ter o nome dele. Então, assim, ninguém quer fazer colaboração com um trabalho que está fadado ao fracasso. O cara tem que olhar aquilo ali e falar, não, isso aqui tem potencial, vou fazer essas pessoas, né, de outros grupos, porque o que eles ganham? Eles ganham que o nome deles vai sair lá. Então, eles têm que acreditar que aquele negócio tem potencial para ser publicado. Então, assim, tem muita colaboração de professores. E não só dos Estados Unidos, né? De fora do país também. De fora do país, da Europa, do Canadá. É incrível, assim. Olha, eu desejo que todo brasileiro possa ter essa experiência de ir para os Estados Unidos e de ver realmente esse cara... O problema tem solução. Olha isso daqui, o tanto que é lindo, o tanto que funciona, o tanto que tem resultado. Gostaria muito. Ai, gente, é muito legal ver. Vocês falam isso com uma animação gigantesca, é muito massa. Ai, a gente é muito apaixonada. Que legal. E o ponto aqui, Gabriel, nunca é... Assim, eu vejo que há muitos motivos para o Brasil ser estagnado em vários pontos. A gente não é um país de primeiro mundo. Eu não estou atacando pau aqui na questão da ciência, porque o Brasil tem tanto problema, porque é um país que não é primeiro mundo, começa por aí. A nossa economia não é americana. Então, a questão aqui não é comparar os países e falar, olha que bosta o Brasil, olha que top os Estados Unidos. Não tem nada a ver com isso. Cada país tem as suas circunstâncias para estar vivendo o que vive hoje, né? O Brasil ele tem muitas limitações, começa pela língua. A nossa língua é português. Né? Como que os professores vão ser fluentes no inglês? Claro que existe a possibilidade, mas a gente está falando em números.
o meu professor era americano, não há, a concorrência ali, ela fica desleal. Desleal. A moeda é dólar, o inglês é a língua oficial, o país é um primeiro mundo, economia gigantesca, recursos gigantescos. Então, o ponto aqui não é ficar comparando e falar, ó, que maravilha os Estados Unidos, olha que bosta o Brasil. O ponto é falar assim, você quer ser referência, você quer fazer um curso que vale a pena, você quer fazer um mestrado que você não vai olhar no final e falar, que bosta, passei 2 anos fazendo isso, não serviu para nada. Você quer fazer um doutorado e não ficar desempregado no final, você quer ir para onde é referência, não há dúvidas que os Estados Unidos é a melhor opção que você tem. Isso aí basta você pesquisar, não precisa acreditar nos números que a gente fala. E a mesma coisa que eu falar para um cara que o sonho dele é ser tal coisa, e que, obviamente, existe um país que oferta aquilo. Ele não tem que ficar pensando, mas o Brasil, isso aqui. Cara, você quer ser o top nesse negócio aí? Vai para lá, vai para respectivo lugar, que a galera é top nisso. Não me vem um exemplo na cabeça, mas, obviamente... me vem um exemplo aqui muito bom. Por exemplo, se você é chefe de cozinha, qual que é o sonho de todo chefe de cozinha? Fazer um curso lá na Le Cordon Bleu, na França. Uhum. Entendeu? A gente tá aqui para criticar o Brasil, que o Brasil é paia? Não, mas é que, obviamente, todo mundo tem como referência o país lá, que tem o melhor curso lá, não sei o quê. É a mesma coisa aqui. Simplesmente a pesquisa dos Estados Unidos é a mais relevante. É a melhor. É a melhor. E se você quer ir para o caminho onde tem as melhores oportunidades, a realidade é essa. Com relação à bolsa, todo mundo tem aí aquele bloqueio, aquela coisa de, meu Deus, é impossível para mim, que eu não vou conseguir porque eu não vou ter bolsa. Como que é para se ter bolsa lá nesse programa, no programa de mestrado ou de doutorado? Como que você faz para ter essa bolsa? Realmente é fácil conseguir bolsa? Como que é? Vamos lá, Gabriel. No nosso método, tudo que a gente ensina é para você focar na bolsa 100%. O que é a bolsa 100%? É aquela bolsa que vai incluir a sua mensalidade, porque muita gente não sabe, mas toda e qualquer universidade nos Estados Unidos, seja ela estadual, seja ela privada, seja ela o que for, existe mensalidade, tá? Se você tem uma bolsa 100%, você tem a isenção daquela mensalidade. Mas não significa que a mensalidade deixou de existir. Ela ainda existe, você tem isenção daquela mensalidade. Por exemplo, todos os semestres chegava a minha conta lá da minha mensalidade. Só que eu não pagava. E aí era 18 mil, dependendo do semestre, $18 mil, né? 18 mil dólares, 20 mil dólares, 12 dinheiro mil de comprar bala, eu dólares. diria. É um dinheiro que a gente realmente não tem, assim, sobrando no bolso de trás da calça. E aí chegava a mensalidade, então você precisa dessa isenção de mensalidade, porque senão não existe salário mensal suficiente para você conseguir arcar com os custos dessa mensalidade. Então você precisa, primeiro de tudo, da isenção da mensalidade e, segundo, um salário mensal para você se manter lá nos Estados Unidos. E aí, né, existe todo um caminho que a gente pode percorrer aqui para falar desse salário, né? Como é que é essa questão do salário? Existem 2 principais tipos que você trabalha para receber esse salário. E é realmente um salário, não é uma bolsa. Porque igual a Sara estava contando, a gente estava contando aqui, os recursos são tão abundantes, existe tanto projeto de pesquisa e as pesquisas precisam se movimentar e precisa tanto de aluno, né, que tem essa barra mais baixa que a Sara falou, não é para você ter inglês fluente, não é para você ser expert, não é para você ser o 01 da turma, justamente porque eles precisam muito dos alunos ali. Os alunos, eles são os motorzinhos que giram a pesquisa, que fazem a pesquisa girar, o aluno de mestrado, o aluno de doutorado. Porque o professor, que é aquele cara expert, ele sim é o expert, ele sim tem 10, 15 anos que ele tá ali trabalhando naquela área de pesquisa dele, ele precisa de quem? De aluno de mestrado, de doutorado, para mover a pesquisa, né? Para produzir o dado para ele. Você é da engenharia aeronáutica, cara, é você que vai lá estudar a liga, que vai construir o avião, que vai estudar aquela pecinha do avião, que vai fazer diversos testes nas pecinhas. Não é ele. Ele quer saber qual que é o seu resultado que você, Gabriel, produziu. E para isso eles precisam de alunos, e para isso eles precisam que os alunos se dediquem em tempo integral para essas pesquisas. Daí vem o seu salário mensal, para que você se dedique em tempo integral para essas pesquisas, para que você fique lá na universidade de manhã, vá à tarde,
se dedique às suas pesquisas. E aí você recebe seu salário. Esse é um tipo de stipend, de ajuda mensal, de salário mensal que você recebe. Um outro tipo, que é o outro tipo mais comum, é você ser auxiliar de professor lá nas universidades americanas. Muita gente não sabe, mas lá nas universidades americanas, as turmas de graduação, a Sara sabe, elas são enormes. Eles colocam 100, eles colocam 150 alunos em uma turma de graduação. Por exemplo, Biologia 1. Cara, eu fui TA de uma turma de 200. Você foi TA de uma turma de 200, eles colocam 200 alunos lá numa turma e um professor. E aí? Por quê? E aí, porque esse professor, ele vai ter 5 TAs. São as professores assistentes. Esse professor vai ter 5 professores assistentes. E esse professor vai tocar essa turma com esses 5 professores assistentes. Esses professores assistentes, eles vão lá e eles dão a aula prática, por exemplo. Existe o teórico e tem o prático. Quem dá o prático é o assistente. Quem monta, por exemplo, atividades mais práticas para os alunos é o assistente. Quem vai tirar dúvida do aluno nas horas de dúvida é o professor assistente. Por quê? Para uma universidade americana é muito mais financiamento, do ponto de vista financeiro, é muito melhor contratar um professor que recebe ali $200 mil por ano e depois contratar 5 professores assistentes, cada um recebendo ali $30 mil por ano. E aí, eles ficam, financeiramente, é muito mais viável para as universidades americanas eles fazerem esse sistema, né? E aí, é um outro salário que você ganha. Você ganha um salário mensal para você ser assistente de professor. E, ao mesmo tempo, você está fazendo seu mestrado. Ao mesmo tempo, você está fazendo o seu doutorado. Você está se dedicando ali de forma integral à universidade. Agora, o Gabriel perguntou assim, pessoal, mas eu tenho muita insegurança, né? Será que eu consigo bolsa 100%? Né? Estados Unidos, dólar, a moeda mais forte do mundo, tenho muito medo. E, primeiro que no nosso método, você só chega até os Estados Unidos, você não sai do Brasil sem garantia, né? Você não vai sair do Brasil sem saber qual que são as condições da sua bolsa. Você só sai do Brasil a partir do momento que você sabe que você tem a bolsa 100%, você sabe o seu salário da sua bolsa 100%, e você sabe que você vai ter isenção de mensalidade total. Então, assim, você não vai sair do Brasil com nenhum tipo de insegurança, você vai sair do Brasil seguro. Segundo, isso durante todo o seu programa, né? Durante toda a sua formação. Sim, durante toda a sua formação de mestrado, durante toda a sua formação de doutorado. Né? Você vai ter essa bolsa 100% durante todo o tempo. E aí você se dedica 100% ao programa também. Dedicação 100%. Só uma pergunta. Vocês tinham comentado que, em alguns casos, por exemplo, se o financiamento do professor acabar, ele precisa correr atrás de mais fontes de dinheiro e tudo mais. Mas isso ameaça a sua bolsa? Isso ameaça o seu salário? Não, olha só. Geralmente, para os projetos que ele está tocando ali, ele já tem aquele dinheiro. Ele já foi aprovado. Dentro dos projetos, vou te dar um exemplo, porque eu já escrevi projetos de pesquisa. Você faz um pedido de um dinheiro lá, você pede $600 mil para o seu projeto de pesquisa. Lá no seu projeto de pesquisa já está escrito assim, ano 1, eu vou gastar $38 mil com um aluno de doutorado. Ano 2, mais $38 mil com aquele mesmo aluno de doutorado. Ano 3, $38 mil. Ano 4. Então, você já, quando ele aprova um projeto de pesquisa, já vem o descritivo detalhado de quanto que ele vai gastar com um aluno de doutorado, quanto que ele vai gastar com um aluno de mestrado para o projeto em específico. Então, assim, não existe a possibilidade de você ficar assim, não existe essa possibilidade. Não, é que o ponto é assim, Gabriel, quando ele contrata o aluno como bolsista dele, ele já tem a verba. Não é que ele tem a verba para o primeiro ano, não, ele já tem a verba total. Talvez o próximo projeto dele não seja aprovado e ele não consiga contratar o outro. Por isso que uma das etapas dentro do nosso método é você averiguar se naquele semestre que você vai se candidatar, o professor vai estar aceitando alunos. Por que ele vai estar ou não vai estar? Porque ele precisa ter verba para bancar aquele aluno. Para bancar ele não tem todo como o tempo. aceitar um aluno sem ter a verba. Então, a partir do momento que o professor assumiu você, ele tem a verba para te bancar por todos os tempos, né? O contrato, inclusive, que você assina, diz sobre isso. Quando a tua bolsa é de modalidade de pesquisador. A bolsa de modalidade que a Monique disse de professor auxiliar, quem paga ela é o departamento. O que acontece? Normalmente, os programas têm um combo. Isso é muito comum. O meu programa era assim. O primeiro ano, você tinha a bolsa do departamento,
que era para ser auxiliar de professor. Por que o professor vai te pagar para você ajudar a universidade? Não. Quem te paga é o departamento. O departamento tem aquela verba ali, precisa dar conta da demanda, ele paga a bolsa para o aluno de PhD, mestrado, auxiliar os professores de graduação. Então, no primeiro ano, o departamento pagava a bolsa, mas a minha bolsa para o segundo, terceiro, quarto, quinto ano já estava garantida, porque no contrato dizia que a partir do segundo ano, a minha bolsa viraria uma bolsa de pesquisa e quem bancaria ela era o orientador. Aí é transferido. Por isso que nessa época de escolher orientador no meu programa, ninguém podia pegar um professor que não tivesse verba. Por quê? Porque aí a tua bolsa, ela precisava vir a partir do segundo ano de um professor. Aí eu lembro que tinham 2 professores no departamento que não tinham verba. Ninguém podia pegar eles se quisesse continuar com a bolsa. Entendeu? Entendi. Então, esse era um critério. Já tem programas que você começa com bolsa de pesquisa desde o primeiro ano, então o professor já está te pagando desde o primeiro ano, e tem programas que você pode ficar os 4, 5 anos com bolsa de TA, tá? Que você faz a sua pesquisa igual, de doutorado, mas que o financiamento não vem da pesquisa, vem da universidade que te paga como TA. É menos comum, mas tem. Qual que é o melhor? Vamos falar assim, qual que é em termos de remuneração, de tranquilidade, qual que é o melhor em termos de remuneração? Pesquisa. Pesquisa sempre paga mais do que você ser TA. TA tem uma cota. Tem lá o departamento que ele paga de TA. A bolsa de pesquisa vai do que o professor tem aprovado. Tanto que tem departamentos, às vezes, que não divulgam o valor da bolsa, eles dão uma range, né? Uma faixa ali, de X a X. Por quê? Porque depende do projeto que o professor aprovou. Se é um projeto melhor, digamos assim, a bolsa do aluno pode ser um pouco maior. E aí o aluno destaque, ele pode acumular coisas, né? A pessoa que vai, não só o destaque, mas o que corre atrás e aplica para outras bolsas extras. Você pode aplicar para a bolsa da pós-graduação, premiações, e aí você pode... Tem algumas bolsas que são possíveis de você acumular. E aí se torna melhor. Acontece muito, e é importante falar, com os nossos alunos, por exemplo, eles estão ali focados na bolsa de pesquisador ou de TA, que é o básico, que são os assistantships, igual a Monique disse, que são bolsas em troca de trabalho, né? Por isso que chama assistantship. O contrato que você assina é em troca de horas. O que acontece? Às vezes, quando eles foram aprovados no programa, eles foram olhados como tão candidatos, tão cobiçados pelaquele departamento, que o departamento oferece o quê em vez de um assistantship? Um fellowship. O que significa o fellowship? Significa que ele para de ter vínculo por horas. Então, ele consegue acumular mais coisas, porque o fellowship, em termos de contrato, ele não tem limite de hora. Então, se você não tem um fellowship, nada te impede de ter outro fellowship, nada te impede de depois trabalhar um campus, se o teu professor te permitir, porque em burocracia você não é impedido. Quando você tem um assistantship, você tem limite de hora que você pode trabalhar. Então, quem já tem um assistantship ali de 40 horas semanais, não pode acumular outro. Você está entendendo? Entendi. Porque você está no limite da tua hora. E aí, isso aí acaba, às vezes, vindo de próprio mérito. Você aplica... E como você foi um dos candidatos que foi melhor ali na aplicação, acontece muito com os nossos alunos, inclusive, você é premiado. E assista o podcast do João. O João, ele é aluno de História, né? Ele fez História aqui no Brasil, e ele fez EAD. Ele fez História EAD, licenciatura em História EAD. E ele tá indo para os Estados Unidos agora, né? E aí a aplicação dele foi tão boa, tudo dele foi tão bom, que ele foi oferecido um fellowship, que é como se fosse uma premiação para ele. E aí ele vai ficar o primeiro ano sem nenhum vínculo de horas. E aí, inclusive, a professora dele, que vai ser a futura professora dele, falou assim, olha, João, eu gostaria que você nem pegasse outras atividades para você fazer, justamente para você ficar esse primeiro ano mais no período de adaptação aqui e tal, e se familiarizando com tudo. Então, assim, esse sistema dos Estados Unidos de realmente valorizar o candidato como um todo, né? Veja só, o João, formado em História, fez EAD, mas as pessoas são valorizadas como um todo, tanto é que ele está indo para lá com um fellowship maravilhoso, sem estar atrelado a uma carga horária, e assim, tá voando. Eu sou apaixonada por esse sistema holístico dele, esse sistema que ele valoriza o candidato como um todo. Porque se você fala com um professor aqui do Brasil que um cara fez EAD, né, já fez um negócio à distância, a pessoa já tem um certo pezinho atrás, né, e lá nos Estados Unidos o cara tá voando. Uma coisa que é importante falar aqui, por exemplo,
você perguntou do que é melhor, né? Isso é muito interessante, que às vezes as pessoas não olham por esse lado. Quando as pessoas perguntam da bolsa de pesquisador, às vezes elas pensam assim, tá, mas daí eu vou ter a minha pesquisa de mestrado ou doutorado, eu vou ter que fazer outra pesquisa? Não, as coisas elas são encaixadas dessa maneira que a pesquisa que você vai ser pago para fazer é a mesma que você vai usar para fazer a sua dissertação. Então, não é como se você tivesse dois trabalhos separados. Quando você tem uma bolsa de TA, você vai ser auxiliar de professor. Então, além de fazer o programa de doutorado que você faria, o programa de mestrado que você faria, fazer a sua pesquisa, que ela tem que ser feita igual, você ainda vai ser auxiliar de professor. Então, por exemplo, o meu primeiro ano que eu fui auxiliar de professor era super corrido, porque além de todos os trâmites que eu já fazia, eu tinha que ir lá corrigir tarefa, eu ajudava a aplicar prova, eu não cheguei a dar aula, mas eu corrigia a prova, corrigia a tarefa, ia lá na sala de aula o dia que tinha que entregar material, porque é 200 alunos, como que o professor ia ficar entregando folhas e tudo mais. Então, assim, demandava uma mão de obra minha. Por isso que os professores, igual a Monique estava falando, ó, o cara ali ganhou um fellowship, o professor falou, não pega mais nada. Por quê? Porque para o professor que quer a pesquisa avançada, é ruim para o aluno ser TA. Você está entendendo? Porque ele usa um tempo sendo TA que ele podia estar usando para fazer mais pesquisa. Então, nesse sentido, a bolsa de pesquisa ela é melhor. O que o pessoal tem que pensar? Que você perguntou assim, é fácil ter bolsa, né? Fácil, gente, fácil é ficar desempregado, né? Todo o resto requer um certo trabalho. O que ocorre nos Estados Unidos? 99% dos programas de PhD vão ter bolsa. E as bolsas são desenhadas para ser 100%, que é você poder se dedicar full time. Porque se você não tiver uma bolsa 100%, você não vai conseguir fazer pesquisa ali de qualidade, porque você vai ter que fazer outras coisas, vai ter que trabalhar. Então, eles sabem que para sair uma boa tese, para o aluno publicar, ele precisa ser financiado 100%. Por isso que é muito difícil você encontrar um programa de PhD que todos os alunos que são aprovados não tenham algum tipo de oferta de bolsa. Aí, qual vai ser a oferta depende do escopo do programa. Você tem que ir lá e tem que olhar. Os programas de mestrado, eles já são, assim, quase que um meio a meio. Por quê? Porque muitas pessoas nos Estados Unidos procuram os programas de mestrado não porque elas querem seguir para o PhD, justamente porque você pode ir para o PhD direto. E a gente fala muito disso. Para um professor, é muito mais vantajoso pagar um aluno de PhD do que um de mestrado. O aluno de PhD, ele produz muito mais resultados que o aluno de mestrado. Então, se o professor tiver que escolher entre pagar 2 alunos que dá o valor de mestrado e um de PhD, ele vai escolher o de PhD. Portanto, se você vê um programa que tem mestrado e PhD, aquele professor ele vai priorizar pagar muito mais os alunos de PhD dele. E aí acaba que, às vezes, não sobra verba para os alunos de mestrado. Essa que é a verdade. Então, assim, quando perguntam pra gente, meninas, mestrado com bolsa é mais difícil, não é que é mais difícil, mas ele te dá um trabalho maior. Porque enquanto os PhDs, você quase sabe ali que, bolsa tem, eu posso dar uma olhada, ver como é que funciona, porque faz parte do método, mas não é algo que você precisa estar tão ali, deixa eu ver se a bolsa é boa, deixa eu ver se todos os alunos recebem. O mestrado, ele tem muito mais isso. Então, você tem que ficar muito mais atento, porque a gente vê muito, assim, pessoas que veem conteúdo aí na internet, não sabem do que se trata, são aprovadas no mestrado, mas sem bolsa. Elas não estavam pensando no caso que elas vão pagar. Só que elas não sabem desse ponto, que a bolsa não necessariamente ela anda junto com o seu processo de aprovação. E aí, depois de aprovada, ela chega no nosso perfil aqui e fala, meninas, como que eu fui aprovada na universidade e tal, como é que eu faço para conseguir verba? Cara, você tinha que ter feito isso lá atrás. Porque agora, se você for tentar, não sobra mais nada. Do avesso. É isso, você tá então, assim, o programa de mestrado, só para ficar claro, quem tem interesse, nós sempre recomendamos focar no mestrado, independente do seu background. Meninas, mas meu background... Cara, PhD, você tem, estatisticamente, você é muito mais competitivo para conseguir bolsa 100%. Sim. Isso quer dizer que mestrado não é possível? Não. É possível, tem alunos nossos que querem e tá tudo certo, só que você vai ter um trabalho maior de peneirar programas que oferecem bolsa 100%, porque você não vai poder considerar programas, né? E faz parte do teu processo de aplicação. Se você ficar aplicando para mestrado que não dá bolsa, e tem gente, você não tem noção, tanto de gente que faz isso. Sim, a gente recebe bastante direct lá, é verdade. A gente recebe bastante direct lá de, nossa, meninas, estou super feliz, fui aprovada e tal. Como que eu faço para conseguir uma bolsa
bolsa agora, porque eles me mandaram uma conta e eu tenho que pagar uma conta aqui de $36 mil. E aí, realmente, é o processo do avesso. Então, isso é algo muito importante. Você tem que entender o processo, porque senão você cai nessa. Ah, tá, fui aprovado, que maravilha, mas você tem aí $200 mil para desembolsar? Quanto você tem aí para pagar esse programa, né? Então, é importante para quem quer mestrado fazer um pente fino aí em relação às bolsas ofertadas. Que massa. Eu acho muito legal conhecer essas estruturas diferentes. Poxa, é um jeito completamente novo de estruturar a pesquisa, de estruturar coisas que... E vocês foram falando, eu fui lembrando de algumas coisas aqui do Brasil que me deixavam, na época que eu estava mais engajado em pesquisa, que me deixavam muito bolados, assim, muito insatisfeitos, né? Com a estrutura, com o esquema que as coisas são feitas. Então, vocês falando, poxa, é muito interessante mesmo. E, meninas, vocês falaram bastante do método PhD nos Estados Unidos. Explica pro pessoal o que é o método, quando que vocês costumam abrir turmas, como é que funciona? Conta aí. Bom, vamos lá. O nosso método, ele é uma metodologia. Isso aí é a principal coisa que as pessoas precisam entender. Quando a gente fala de aplicar, como eu falei, em 20 minutos você faz uma aplicação. Agora, o que é levado em consideração? Como que eu me torno um candidato competitivo? Como que eu preparo a minha documentação para não ser o que todo mundo faz, né? Quando você olha, às vezes, lá, o programa diz que X candidatos aplicaram, apenas Y passaram. Quantos daqueles candidatos que aplicaram realmente fizeram uma boa aplicação, né? Das pessoas que fazem o Enem, quantas realmente se preparam? Quantas que são igual eu, que vão lá e fazem o Enem com o que acumulou durante o ano e seja o que Deus quiser? Isso acontece muito, inclusive nesses programas de mestrado e doutorado. Pessoas que aplicam não sabem como funciona a bolsa, não sabem a parte de pesquisa do professor, como que escreve uma carta de motivação. O que os programas estão buscando num candidato? Então, o que a gente faz na nossa mentoria? Primeiro, há um diagnóstico do candidato, para ele entender assim, qual que é o meu perfil? O que eu posso fazer até a data da aplicação para me tornar um candidato mais competitivo? Então, primeiro, a pessoa avalia essa situação dela, a gente dá estratégias para ela se preparar é isso, se tornar mais competitivo com as estratégias, nós damos o como, então a gente não fala assim, ah, tá, a tua carta de recomendação que você está querendo ter aí é ruim, e, bom, isso foi o nosso método. Não, o nosso método é, essa opção que você quer não é boa, você tem o como você vai buscar uma carta melhor, né? Então, tudo que a gente fala de um ponto negativo que você tem, a gente vai te dar o como resolver esse ponto negativo, como buscar algo que vai chamar atenção para outro ponto e tirar a atenção desse ponto ruim. O Gabriel tem summa cum laude. Como usar o fato de ter a summa cum laude a seu favor? É algo que vai apenas no teu currículo? É algo que vai na sua carta de motivação? É algo que você menciona no e-mail para o professor? Então, assim, esses pontos é o que a gente trabalha. Se você é uma pessoa muito boa, você vai conseguir otimizar para as suas chances de passar em universidades como Stanford realmente sejam realistas. Se você é uma pessoa que nunca fez nada de pesquisa, obviamente o seu foco não vai ser esse. A gente não vende esse tipo de coisa que não existe, que do nada você vai se tornar um candidato competitivo de Harvard. Não existe. Existem pontos para cada pessoa e cada pessoa pode se tornar competitiva. Então, no nosso método, a gente prepara, te dá o como, auxilia em toda essa parte de documentação, a gente tem inclusive pacotes de documentos, nós temos uma comunidade que ela funciona diariamente, então a gente sabe que a pessoa está ali fazendo o processo, ela quer poder, não estou entendendo essa informação desse site, ter para quem recorrer, ela quer ter a garantia que os documentos dela vão ser revisados, tanto na parte de inglês a gente faz essa revisão, quanto da parte técnica. Nós temos uma metodologia de escolha de universidades, né? Então, o nosso método, a gente nunca vai recomendar para uma pessoa aplicar para uma única universidade, apenas numa exceção que a gente tem, que é quando ela é pré-aceita, né? Então, é diferente, mas, assim, 99% dos casos, as pessoas vão aplicar para mais de uma universidade. E como escolher essas universidades, né? Existe uma estratégia. E isso pode ser muito virado a favor do candidato, porque quando ele é aprovado em mais de uma, ele acaba tendo um efeito de competitividade de, às vezes, conseguir negociar o próprio valor da bolsa que ele vai receber. Porque ele abre o jogo, ele fala, eu fui aprovado em tal, e agora eu estou decidindo qual que eu vou. E os programas fazem. Nos Estados Unidos é muito comum, isso não é visto de maneira ruim, é o contrário. Porra, esse candidato é bom, ele passou em outras, vamos tentar segurar ele pra gente, né? Então, eles começam a te oferecer mais coisas. Então,
além de você garantir pelo menos um aceite, quando você monta uma carteira de aplicações, você acaba tendo esse efeito colateral de passar em mais de uma e poder, né, negociar aí o valor da sua bolsa. Então, o nosso método é sobre isso, é sobre a segurança da pessoa durante o processo, sobre fazer isso muito mais rápido. A gente sabe que hoje em dia as pessoas trabalham, estudam, né? A dinâmica não é assim, parei a minha vida para me candidatar para um mestrado ou doutorado. Não, a tua vida continua. Você vai ser mãe igual, você vai trabalhar igual, você vai fazer sua faculdade igual. Só que como você já tem uma metodologia mastigada, com material para você, o teu tempo ele é economizado, né, para se dedicar realmente a coisas que eu e a Monique não podemos fazer por você. A gente não pode ir lá e fazer a prova do TOEFL para você. A gente não pode, eu e a Monique, mandar o e-mail para o professor como se fosse você. Então, essas coisas que são intransferíveis, é você que vai usar o seu tempo para isso. Agora, todo o resto, a gente já selecionou para você não perder tempo aí, tentando ver, né, que caminho que você segue. Não, o caminho ele já está traçado. Então, a nossa metodologia é essa, a gente tem 100% de aprovação para os nossos alunos que aplicaram o método. Então, assim, poucas pessoas podem falar isso na internet, e a gente fala abertamente, a internet está aí, né? A gente sabe que ser cancelado é bem fácil. Então, assim, de todas as pessoas que aplicaram o nosso método, dos nossos alunos que aplicaram o nosso método, 100% entraram numa universidade americana de mestrado ou doutorado, e a gente tem aluno no Canadá também. Em relação... Só para tirar onda. Só para tirar onda. Que eu lembrei agora. Em relação a aberturas de turmas, nós não estamos com a turma aberta neste momento. Como a gente dá muita assessoria para os alunos, a gente não deixa aberto, né? Existe uma demanda bem grande, então a gente fecha uma turma, a gente começa a ver quando o pessoal vê que eles estão caminhando, a gente abre outra turma. Então, assim, existe uma previsão de talvez abrir em setembro? Existe, mas a gente não garante. Se você hoje tem interesse de entrar na mentoria, entra na lista de espera, tá? É só clicar no nosso link da bio ali do Instagram, né? Tem o link do Linktree. Você clica ali, tem bem grande lá, brilhando, pula, faz de tudo. Tá escrito lista de espera, método PhD nos Estados Unidos. Lá você encontra os detalhes do que é a nossa mentoria, tá bem descritivo o que é o serviço oferecido. E você também pode cadastrar o teu e-mail para quando a gente abrir turma, você receber uma notificação. Ah, que show, gente. Sara, Monique... Meninas, muito, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, por tanto conteúdo, cara, interessante demais, demais. É muito massa ver que é tão possível, que é tão próximo, né, que é tão real. Tanta gente tem esse sonho e acha que é tão distante, acha que é tão, né, para outra pessoa. Quem nunca colocou no Google, né, como estudar em uma universidade X? Quem nunca? E foi vendo, aí tinha vídeo no YouTube, mas daí a pessoa nasceu, é genial, já fez 1000, não, ela salvou a fome da comunidade autóctone, beleza, que bom que ela fez isso, só ela vai conseguir, então. E trazer isso para a realidade, assim, nossa, né, de alunos comuns, alunos, né, que tem essa chance, é muito massa mesmo. Parabéns pelo trabalho e obrigado por terem compartilhado o tempo aqui de vocês, viu? Muito obrigada, Gabriel. Obrigada. Olha, Gabriel, te espero aí, se você mudar de ideia do empreendedorismo e quiser conciliar com o PhD nos Estados Unidos, será muito bem-vindo no nosso método. Com certeza, vai ser as primeiras que vão ficar sabendo da seleção. Eu queria finalizar aqui falando para a galera que isso aqui é para ser visto assim como uma oportunidade. Existe uma luz no fim do túnel, né? Muitas vezes a gente acha que a gente está fadado ao que está acontecendo. Não, existem oportunidades, só que a gente realmente tem que buscar o lugar que vai ajudar a gente a ir para frente. Muitas pessoas não enxergam a pesquisa como algo futuro, e para mim não era isso também, né? Eu não tenho esse perfil. Eu acabei me descobrindo na jornada. Hoje em dia eu sou professora, isso que a gente faz é ser professor, algo que se há 10 anos atrás eu falasse para mim, eu ia dar risada da minha cara. Eu ia falar, ser professora, minha querida, meu sonho era trabalhar em multinacional também por um bom tempo da universidade. Só que às vezes a gente tem essas ilusões do que a gente vê na mídia, do que a gente vê as pessoas falando, o que a gente tem que fazer? A gente tem que viver oportunidades para a gente realmente saber o que a gente gosta. Então, por exemplo, hoje você faz isso, você sabe que você gosta. Você trabalha para a Força Aérea, você sabe o que é trabalhar para a Força Aérea. Se você for ter uma oportunidade nos Estados Unidos de fazer pesquisa, você vai saber o que é fazer pesquisa. A partir daí, você realmente consegue ter mais noção. Não, eu já fiz um pouco de cada coisa, acho que é esse o caminho que eu quero seguir. Então, acho que às vezes as pessoas têm que se dar a oportunidade de diversificar um pouco. E eu quero falar isso porque eu sei que você tem muito aluno novo,
gente que vai entrar aí na faculdade Isso é ainda. Muito bom, na graduação. E eu quero que vocês pensem assim, eu por muito tempo tive preconceito com a iniciação científica, porque eu falava que pesquisa não era para mim, que eu não tinha nada a ver com aquilo lá, e foi algo que eu comi bola, porque eu teria me identificado muito mais lá atrás se eu tivesse feito esse tipo de coisa, isso teria me gerado mais caminhos antecipados, né, que acabou sendo um pouco mais tarde. Então, assim, você que é mais novo, gente, experimente de tudo um pouco. Esse tipo de oportunidade que a gente fala aqui são coisas saudáveis, né? Aproveita a faculdade para fazer de tudo que você puder fazer, tem o gostinho ali do que é. Hoje em dia a gente fala muito do estágio acadêmico, não deu tempo de falar aqui, mas é você passar um período dentro de uma universidade americana fazendo pesquisa enquanto você é aluno da graduação no Brasil, né? Antigamente a gente tinha que pagar agência para ir fazer um work and travel e de au pair pós-formado. Hoje em dia, existem esses caminhos que são gratuitos, que você recebe de um professor para ir lá um tempo na universidade trabalhar para ele. Então, assim, a gente tem que se beneficiar, tem muita oportunidade, só que eu falei, ninguém bateu na minha porta falando, Sara, tem PhD nos Estados Unidos com bolsa 100%. Hoje em dia, a gente quase bate na porta da pessoa e fala. Exato. Só que para ela ir fazer, ela vai ter que correr atrás, né? A gente não vai fazer por ela. Então, ela tem que tomar aquela decisão de falar, não, eu quero saber mais sobre essa oportunidade, quero dar o próximo passo para que daqui, quem sabe, alguns anos a vida dela esteja diferente. Exato. Não feche as portas do seu futuro para você, deixe todas as portas abertas. Exato, que incrível. Poxa, é um discurso de motivação aí para quem está entrando, verdade. Aqui tem bastante gente no meu perfil, né, que está buscando ainda entrar na faculdade, tem muita gente de graduação também já, por conta do curso de preparatório para concurso. Então, poxa, tem que ter olhos muito abertos, né? Tem que ter olhos abertos para enxergar essas oportunidades. Eu falo muito isso lá dentro do método de estudo, sabe? Que também cria um método que, poxa, a pessoa que está partindo do zero vai aprender a estudar, ela vai aprender a ser aprovado. E aí eu falo lá, gente, aqui eu estou dando para vocês ferramentas. Vocês não precisam ficar ali o tempo todo aplicando cada tabela que eu ensino de produtividade, tabela de correção de listas de exercício, mas vocês precisam saber identificar quando usar essas ferramentas. Então, poxa, se você não está tendo um desempenho bom numa lista de exercício, você precisa usar as ferramentas que eu estou te passando para melhorar nas listas de exercício. Mas você só consegue fazer tudo isso se você consegue identificar um problema, se você tem dados para poder melhorar ele. E é exatamente o que você falou, Sara. Poxa, como que você vai chegar lá e conseguir fazer alguma coisa se você não deu chances para você, né, construir esse futuro que você pode ter? Então, poxa, a gente tem que estar sempre muito de portas abertas, a gente tem que estar, principalmente dentro da graduação, que tem uma visibilidade muito grande. Poxa, a gente tem oportunidades dentro da graduação que só são dadas ali dentro, que é o café com leite, né? A graduação é assim, poxa, você pode errar, você pode falar besteira, ninguém vai te julgar ou vai te julgar pouco, mas assim, você não carrega para sua carreira aquilo lá. Lá você tem a oportunidade de ser ousado, e isso é incrível. Poxa, depois de formado, você tem, com uma família constituída, você tem muito menos liberdade. Lá dentro da graduação, a gente é um bot. O bot ele pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, tá tudo bem. A gente, quando vai ficando mais velho, com família, né, com uma carreira, é tipo um transatlântico. Imagina um transatlântico poder virar e ir para um lado para o outro. Dá trabalho, é muito mais difícil, né? É tipo agora, por exemplo, se você for querer ir, você tá pensando assim, porra, eu vou ter que meio que parar o que eu tô fazendo para ir fazer um PhD lá. Se na época da tua graduação você tivesse ligado essa chave da oportunidade, soubesse disso, cara, você tava no ITA. Para um professor te aceitar em universidades renomadas para passar o summer lá e te pagar para isso, assim, para você ia ser 100 vezes mais rápido do que para um aluno normal. Então, assim, coisas que você não foi atrás porque, não ficou sabendo que existia, muitas vezes, às vezes você fica... Aí tem os que ficam sabendo que existe, mas acham que não. Mas para mim, eu não publiquei, você pensaria, eu não tenho inglês fluente, o que o professor vai querer comigo? Então a gente se sabota muito nisso. E a vida vai passando, e às vezes, quando a gente realmente acredita, aí a decisão ela tem um peso maior. Porque agora, para o Gabriel decidir tal coisa, ele tem que abrir mão de uma coisa para fazer a outra. Assim como eu, Sara, hoje, para mim seguir tal coisa, eu tenho que abrir mão. Quando a gente é mais novo, a gente meio que não abre mão de nada, faz um pouco de cada coisa. Dá para fazer tudo. A gente volta atrás. E dá certo, se não dá, volta, tenta de novo, é isso aí. Eu vi uma pergunta aqui, se valia a pena a pessoa entrar no ITA, fazer mestrado e depois ir para os Estados Unidos. Eu acho que o principal ponto aqui, ela entender assim, o mestrado, ele é opcional.
né? Por exemplo, se você chegasse no nosso método, ia falar, Gabriel, por que você quer ir fazer um mestrado? Não faz sentido. Foca no PhD, você não precisa passar por 2 anos de mestrado, né? Ao menos quando é da vontade da pessoa, aí tudo bem. Mas se ela não tem essa vontade exclusiva, ela não precisa, vai direto pro PhD. Não tem necessidade. A gente, inclusive, fala que se a gente soubesse, a gente chegou lá e a gente não sabia que precisava fazer. Podia fazer doutorado direto, sem mestrado. Queria saber se tem muita chance de ser efetivado na universidade depois do PhD. Como que funciona, meninas? Olha só, até hoje, né? Até recentemente, o meu chefe, eu era pesquisadora na universidade, ele me manda e-mails perguntando, Monique, quais são as suas expectativas de voltar para os Estados Unidos? Vem para cá, né? Vem fazer pesquisa junto com a gente. Ele até hoje chora lá as lágrimas, porque eu tive que sair justamente porque problemas com visto e tal. Eu e a Sara tivemos esse problema na regra dos 2 anos. Mas se eu quisesse continuar na vida acadêmica como pesquisadora, depois quisesse ter partido para a vida de professora, eu teria facilmente. Esse é o caminho natural, né? Esse é o caminho da maioria das pessoas, fazer o PhD nos Estados Unidos. Você faz na universidade mediana, depois você vai fazer um pós-doc na universidade um pouquinho mais renomada, e depois você acaba virando professor, se esse for o seu perfil. Eu tenho vários colegas também que foram para a indústria, porque isso é um negócio muito interessante dos Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguem absorver os doutores na indústria, diferente do Brasil. Se você faz um doutorado no Brasil, você está fadado à academia. Você está fadado à academia. Nenhuma simplesmente empresa porque não vai te pegar. As grandes empresas aqui não têm o setor de projeto e desenvolvimento, que é onde o aluno pós-PhD entraria. Está tudo no exterior, né? Tá tudo no exterior. Pelas questões ali. Então, a indústria americana, ela consegue absorver o candidato ali, que é pesquisador, porque há muitos setores de projeto e desenvolvimento nas indústrias, enquanto aqui a gente está às moscas, né? A sede das pesquisas, né, são todas nos Estados Unidos, então elas conseguem absorver os doutores. Inclusive, quem faz doutorado nos Estados Unidos, existe uma categoria específica de estágio para doutorando em empresas. Então, ele abre um edital, aberto o edital de estágio para doutorando da Boeing. Estágio aberto, tá aí. Se você faz doutorado, se inscreve aqui para você fazer estágio na Boeing. E você vai lá e faz um estágio. E sabe que eu gosto de devolver uma pergunta, que é você falar assim, né? Quantos doutores no Brasil você conhece que estão desempregados ou que estão fazendo uma função que não é a deles? Olha o seu ciclo ali, talvez você ache alguns. Quantos PhDs nos Estados Unidos você conhece? Começa aí, né? Já é difícil achar quem tem. Quantos PhDs nos Estados Unidos, eu estou falando de brasileiros, né? Obviamente, que fizeram PhD nos Estados Unidos, que estão desempregados? Nós, no nosso ciclo, a gente não conhece absolutamente ninguém que ficou sem oportunidade. Ninguém. A gente tem colegas que estão pagando mais de R$1,5 milhão de volta para o governo do Brasil para não voltar. Porque é melhor pagar R$1,5 milhão dividido em 5 anos, dá metade do salário da menina lá todo mês, durante 5 anos, que ela vai devolver para pagar a bolsa do Ciências Sem Fronteiras para poder ter ficado lá, porque ela preferiu fazer isso do que voltar para o Brasil e ainda correr o risco de não arranjar um emprego. Então, assim, nós, no nosso ciclo, eu conheço vários doutores aqui do Brasil que hoje fazem coisas que não gostariam de fazer por falta de oportunidade, mas eu não conheço absolutamente nenhum, que fez PhD nos Estados Unidos e está tendo que fazer coisas não relacionadas por obrigação, digamos assim, por falta de oportunidade. Bom, acho que esse é um argumento forte, né? Meninas, é isso. Vamos encerrar aqui. Agradeço demais mais uma vez a presença de vocês. Vamos combinar mais conversas, porque o assunto rendia mais, hein? Eu acho que rendia. Com certeza, tem muito papo aí. Agora é a gente que vai te convidar para você contar a sua história. Eu topo demais. A gente que vai topo te contar. Demais. Só a gente marcar que a gente faz sim. Vamos marcar. Gabriel, foi um prazer falar com você, um prazer falar com o seu público e muito boa sorte para vocês, seja lá qual for o caminho que você escolher na sua vida aí. Usem os métodos de estudo do Gabriel, porque com certeza você vai chegar mais à frente ainda. Você vai ser summa cum laude. Vai ser Nossa, se eu soubesse um negócio desse, hein? Se eu soubesse quero ver que aí vai chegar para ser o bonde do summa. Eu queria também ter feito isso aí, ia ser top. Eu queria. Gente, é muito massa. Valeu, meninas. Até mais. Tchau, tchau.